gente, hoje eu vou dar início ao meu primeiro episódio do meu podcast. Ainda não tem nome, ainda é um podcast, é um neném, ainda está em crescimento. Eu ainda não tenho nem ainda os instrumentos realmente, os acessórios para dar início a isso, mas eu vou começar com o que eu tenho. Mas eu creio que mesmo que esse podcast não chegue a um número gritante de pessoas, mas as pessoas a quem chegarem, aos corações que ouvirem esse podcast, com certeza serão abençoados. Não por mim, não por ser eu, mas porque Deus está na frente. E eu vou trazer muita gente boa para a gente ouvir um pouco do testemunho, para a gente aprender mais sobre a vida pessoal, sobre vida espiritual, sobre vida financeira. Então, hoje, os meus primeiros convidados são Fabiano e Patrícia. Eles me acompanharam por muito tempo, ainda me acompanham, acompanhei meu esposo até hoje. E nós compartilhamos de muitas vitórias, muitas lutas e vitórias juntos. Então, muito justo que eles sejam realmente os primeiros, né? Então, agora a gente vai começar essa conversa aqui, eu vou saber um pouco mais. Eu sei muita coisa deles, mas eu quero que vocês também conheçam um pouco desse casal que é tão abençoado, é tão referência para nós. Eles vivem um contexto que depois desse contexto que eles viveram, eu estou vivendo hoje junto com meu esposo, né? De vir do interior, de crescer, e como diz o Matuto, de crescer e se criar, viver e se criar no interior. E depois vir embora para a capital. Eu quero que vocês me digam, conversem um pouco sobre como foi esse desafio para vocês. Foi um choque, né? Primeiro foi um choque, foi até um susto, assim, né? A gente pedindo a Deus, orando, pedindo direção, mas quando aconteceu, foi um choque, porque a gente saiu de uma realidade para viver outra, né? Mora no interior, com todo mundo junto, os amigos, irmãos da igreja, e de repente, de um dia para o outro, a gente está na capital e em outro contexto, né? Totalmente diferente da forma que a gente vivia lá, e foi um choque, mas graças a Deus, Deus tem abençoado e a gente tem conseguido sobreviver. E o mais interessante é porque não foi algo que a gente planejou, né? Nós viemos orando, como ele disse, mas era uma oração por porta de emprego. Eu jamais pensei em morar na capital, de verdade. No máximo, o mais longe que eu pensei foi em Mossoró. Achei que a porta de emprego estava em Mossoró, que é perto da nossa cidade. Nunca pensei em Fortaleza, e por não procurar ser em Fortaleza, nós tivemos a certeza de que quando apareceu a oportunidade, realmente só podia ser Deus. Ser Deus. E realmente as experiências que a gente viveu, tanto da nossa vinda para cá, foi algo sobrenatural que eu gosto até de contar para muita gente, porque só podia ser Ele. E aí não foi aquela coisa de dar tempo, vou orar, saber se é de Deus. Não. Ali, sabia que era de Deus. Ali já foi a vaga, já foi a oportunidade, já foi Deus dizendo, é aqui mesmo. E depois que a gente disse sim para vir para cá, na volta, no carro, foi que a gente ficou, olha, a gente vai morar em Fortaleza. Como assim? E tipo assim, isso aconteceu numa sexta, na segunda a gente já estava morando aqui. Então a gente foi realmente só buscar as coisas, de acordar uma manhã sem ter nada planejado, nada, só orando, dias orando, Senhor, abre uma porta, porque eu estava terminando a faculdade, abre uma porta, que porta será, tal. E aí de repente em 5 minutos Deus resolveu. E sem contar que apareceu outras oportunidades antes dessa. Teve uma oportunidade que era para cá também, que era para M. Dias Branco, mas a gente não sentiu, não foi nele. Era uma coisa muito Teve distante. outra para outro campo também, mas não era aquela coisa que... Interessante que tem coisas que quando a gente vive, a gente sabe que Deus está naquele lugar, naquele negócio, né? Aí eu fui na bendita oração da mocidade, né? E orei e disse, Senhor, abre uma porta. E aí fui trabalhar no Lava Jato e quando foi o que? 11 horas você ligou para mim? 10 mil? No mesmo dia, então? Sim. E aí ela ligou e disse, estão me chamando lá em Fortaleza.
Aí eu fiquei assim, eu disse, você quer ir? Aí ela, não sei, eu digo, vamos. Aí pronto. Foi aquela loucura de pegar um carro emprestado e vir para cá e voltar já com uma resposta. Já com a resposta. O que eu acho mais interessante nessa história, como eu já conhecia, é que Patrícia tem a formação, tinha acabado de se formar, e Fabiana não tinha formação. Mas tinha um Lava Jato que era seu, e abriu mão e simplesmente disse, não, vamos viver seu sonho, vamos viver... Vou viver o sonho dela, eu digo, vou viver o sonho dela. E Deus ministrou muito no meu coração em relação a ele abrir mão, porque eu sabia que era o sonho dele. Finalmente ele estava com Lava Jato, era o que ele amava trabalhar. E aí depois, quando ele fez esse sacrifício, que na época parecia que para ele nem tinha sido sacrifício. Em um mês ele vendeu tudo e veio para cá, acreditando no que Deus tinha para mim, sabe? Aquilo ficou martelando na minha cabeça por vários meses, e de vez em quando eu volto a essa memória. Que ele vendeu tudo que ele tinha, o sonho dele, para ele acompanhar o meu. Então isso realmente foi algo que Deus falou bastante ao meu coração. E até assim, a gente às vezes pensa que como um casal parece muito difícil do homem fazer isso, tal. Mas quando Deus fala realmente, quando os dois acreditam no propósito de Deus um pro outro, aí parece que não vira mais sacrifício, né? Parece que é só o comando, você está só esperando o comando de Deus e você vai e mergulha sem medo, só confiando no que Deus pode fazer, porque eu creio que a confiança dele não estava em mim, mas no que Deus podia fazer através desse nosso pulo, assim, do nada. Isso é o real sentido do casamento, né? As pessoas realmente fazer o outro feliz, viver pra fazer o outro feliz, e os dois fazendo isso, o casamento vai dando certo. E é por isso que muita gente tem vocês como referência também. Que eu acredito que onde vocês cheguem, vocês escutem isso. Eu me lembro na época da mocidade, vocês, os dois, né? Porque quando Fabiano recebeu o cargo, a esposa recebeu a carga, né? De presidente de mocidade. E aí, até hoje, isso ficou marcado em muita gente. Porque você viu que tinha pessoas aqui falando, não, ele foi meu presidente de mocidade, você não sabe quem é. Então, é sinal que vocês marcaram vidas e que ainda continuam marcando. E eu acredito que com essa história de hoje também. Então, como é que vocês se sentem em relação a isso? Quando alguém chega e diz, vocês são referência pra mim, eu inspiro em vocês já me ensinaram muita coisa. Eu sinto um peso, né? Porque a gente é ser humano. Mas eu sinto o peso da responsabilidade porque a gente construiu uma história, né? E muitas pessoas se inspiram na gente, então é um peso, mas também é uma alegria, porque você perceber que você é exemplo para alguém é muito bom. Não é para se gloriar, mas é muito bom. Em Cristo Jesus a gente se alegra. E eu fico feliz quando alguém diz assim, não, eu conheço ele. Porque é muito bom quando alguém conhece a sua história. E é bom quando você não fala, mas quando alguém fala por você. Quando alguém conta a sua história, né? E você é conhecido não por aquilo que você fala, mas por aquilo que as pessoas falam. E isso marca. Quando alguém chega para mim e diz assim, eu conheci alguém que falou de você e falou muito bem, eu fico grato a Deus porque é a minha história que alguém está contando. E não é uma história ruim, é uma história boa. Então isso alegra o coração da gente. Foi nessa época que vocês vieram para cá? Foi. Né? Na época que era presidente, né, da mocidade. Foi. Na verdade, assim, estava fazendo um ano que eu era o presidente da mocidade e o dirigente da congregação das populares. E aí foi essa loucura. Eu assim, não lembrava que vocês eram dirigentes das No populares. mesmo ano, foi. Mesmo Pastor ano. Mas da Marquês. Lagoinha vocês já foram também, né? Sim, a gente saiu da Lagoinha e fomos para as populares, mas no mesmo período a gente assumiu a mocidade de Tabuleiro. E fiquei nos não dois. queria tirar ele. E Patrícia, como Bem, era cidade. quando Fabiana era presidente? As dificuldades assim, que vocês enfrentavam, os desafios que vocês enfrentavam? Olha, por incrível que pareça, eu costumo dizer até hoje que 2013 foi o ano mais incrível da minha vida. Eu me lembro que 1º de janeiro de 2013, eu já estava fazendo projeto no meu caderno para o retiro Foi e tal. maravilhoso. Porque era uma promessa de Deus de muito, muito antes. Algumas pessoas relatavam o desejo e tal. Só que a gente achava muito distante, né? Porque já estava dirigindo congregação e tal. Como é que o pastor ia tirar da congregação para trazer para a sede? A gente já estava muitos anos fora da sede. Só que eu acabei meio que adotando assim esse sonho, esse projeto do Senhor, e
Pra mim, eu não vejo nem assim como uma dificuldade muito grande. Não, eu fui, entrei de cabeça, sabe? E acompanhei, sim, vou dizer assim, acompanhei, porque eu sei que sempre o líder é que tem a maior carga realmente. Acompanhei com o maior prazer, são muitos desafios, mas é um trabalho que me dá prazer até hoje, trabalhar com jovens, porque você vê frutos, tem jovens casados e tal, e a gente se orgulha demais nisso. Até em relação à referência, eu acho tão assustador isso, principalmente quando a gente olha a nossa história, a gente já foi assim, um casal de jovens e namorados tão desacreditados, sabe? E eu me lembro que numa conversa nossa, nós tomamos a decisão, o Fabiano foi bem claro, sabe, nesse dia, a partir de hoje a gente vai, não vamos mais terminar, não sei o quê. E, assim, ninguém acreditava, só a gente sabia o que a gente passava realmente e resolvemos acreditar no que Deus tinha pra nós. Então, quando alguém chega, são referências, tá? Eu acho muito doido, muito assim, muito... Rapaz, O que era desacreditado passou a ser referência. Passou a ser referência como assim? Só Deus. Só Deus, só Deus. Só Deus e outra, questão da atitude também. De você Porque ter uma atitude você querer como cristão mesmo. É uma coisa, e Deus vai abençoar. Agora, quando você não quer, você espera a bênção de Deus e não vem, porque Deus trabalha para aqueles que se E esforçam. vocês conseguem lembrar de pessoas que acreditaram em você, mesmo que muita gente tivesse desacreditado? Teve alguém que... Pouquíssimas, Não precisa viu? nem citar Sim, nome, só... Pouquíssimas, porque era... Mas essas pouquíssimas foi o suficiente para ajudar a gente. Eu É me até lembro... um fato, assim, que eu nem gosto muito de contar da nossa história, assim, mas pelo fato de ter começado muito cedo, e eu não gosto de contar no sentido de que eu tenho medo de alguém muito novinho ver e, me inspirar. Não, porque foi muito difícil. É muito difícil você começar um namoro muito cedo, porque você está em fase de crescimento, você vai crescer junto com a pessoa. Então, sem dúvida, a gente errou muito, porque a gente era muito novo. Infantil. Muito infantil, com certeza. Então, eu nem não quero ser esse tipo de inspiração. Não quero ser esse tipo. Dá outro podcast sobre namoro aqui. Não quero ser esse tipo de inspiração com medo das pessoas dizer, então eu posso começar novinho, porque eles conseguiram, também vou conseguir. Não, nem. A gente não recomenda. Eu acho que eu não tenho um testemunho de alguém que disse que foi bom começar a namorar cedo. Não. E nessa questão de namorar cedo, pra mim, não foi uma questão de namorar cedo. Na verdade, eu não cresci. Eu tinha 23 anos que comecei a namorar com a Patrícia, mas eu era um menino. Eu não tive experiência de namoro. Ainda, né? Na verdade, a pessoa com quem mais tempo eu passei foi a Patrícia, namorando. As outras pessoas nunca passei menos de 3 meses. Então não era um namoro, era um passatempo, né? E com a Patrícia foi uma história mesmo, realmente construída. Então foi muito assim, da gente crescer sofrendo, né? Crescer, que eu digo assim, dos meus 15 aos meus 18, sofrendo mesmo, mas pela imaturidade em si, até chegar o momento da gente dizer assim, não, vamos parar de criancice, a gente precisa se ajeitar, obedecer ao Senhor e arrumar uma forma disso aqui dar certo, porque a gente não é mais criança, a gente já tá namorando aí 3 anos, vamos ter que fazer dar certo, sempre em obediência ao Senhor. Eu acho muito incrível isso, porque a gente sempre colocou o Senhor muito na frente, sabe? Diante de tantas infantilidades, diante de tanta imaturidade, a gente colocou o Senhor na frente E eu acho que foi isso que a deu obediência certo, foi. A graça, né? A graça de Deus obediência. superambudou aí. Você falou a questão da gente estava na mocidade e tal. E eu sempre digo que a mocidade, desde que eu entrei na mocidade, participei dos trabalhos da mocidade, tudo que aconteceu na mocidade foi uma base para eu estar aqui. Para a gente estar aqui, porque a minha vida ministerial, a gente acha que vida ministerial começa quando o pastor chama a gente para consagrar ou para separar. E na verdade não é. Eu considero a minha vida ministerial começou quando eu era jovem. Quando o meu líder me levava para os cultos, o meu líder me dava oportunidade para cantar, para pregar. E aí foi uma escola. Eu acabei chegando a ser dirigente de congregação e presidente de mocidade, mas eu tinha construído uma base ali. Eu acredito sim. Para eu estar aqui hoje, na função que eu exerço na igreja, a minha base foi ali. Eu não cheguei assim, não.
É uma Então, construção, é uma né? construção e tem coisa. Eu agradeço muito a Deus obra pela sempre oportunidade e foi pelas fácil, pessoas não, que sem ele dúvida. e pelas pessoas que ele me confiou, chegou para mim e me ajudou, porque a gente tem que ter uma base, né? E isso foi fundamental para E é meu importante crescimento. também a parte de não desistir, né? Porque vocês poderiam muito bem ter iniciado um relacionamento com essa imaturidade, ter escolhido outros caminhos, ter escolhido talvez continuar um relacionamento mais de uma forma no mundo, de outra forma bem mais errada. E aí não, tentaram insistir ali, não, agora a gente vai fazer dar certo e deu certo, e aí a graça de Deus Sim, com pousou. certeza. Patrícia falou que não se imaginava, e era uma das coisas que eu ia perguntar. Se você se imaginava aqui, morando numa capital, com a sua faculdade e agora quase concluindo uma segunda faculdade, né, ainda? Não imaginei de jeito nenhum, em nenhum momento. Nunca almejei, mas sempre a minha oração é sempre de que a vontade do Senhor prevaleça. Até mesmo no meu namoro, quando eu via que nada ia dar certo, eu fazia aquela oração: Senhor, tira esse menino da minha cabeça, Senhor. Se não for da tua vontade, tudo na minha vida é muito disso, de eu querer alguma coisa. Na verdade, eu nem gosto de orar insistindo muito em algo, em qualquer coisa da minha vida. Eu não gosto de insistir em algo com o Senhor. Eu quero, mas o Senhor está na frente. Então, em relação à faculdade, foi um curso que eu entrei muito do nada, a escolha foi totalmente aleatória, mal sabia eu que Deus já estava preparando o futuro para a gente, né? E realmente nunca foi meu pensamento vir, mas sempre foi a minha oração: Senhor, faz a tua vontade, faz o teu querer, age conforme o Senhor sabe. O Senhor já está no futuro, eu ainda não estou, eu não sei o que é que eu tenho que passar. Então faz conforme o teu querer. E ele escolheu a melhor forma. E ele aprove aqui. E quando a gente chegou aqui, a gente foi vivendo coisas que eu digo, cara, eu tinha que estar aqui para eu entender outras coisas, né? E foi muito difícil. Não é porque foi a vontade do Senhor que foi fácil, não. Foi muito difícil. Em relação em relacionamentos, não relacionamento conjugal, mas interpessoal mesmo, entre na capital e no interior. Entre nós não, né? Entre as outras pessoas. Entre as outras pessoas. Com certeza. Assim, né? Mas eu acho que é porque lá a gente já conhecia todo mundo de muito tempo. E aqui não, mas quando você se aprofunda algumas amizades, pelo menos eu creio que eu tenho boas amizades aqui, que foram construídas com pessoas daqui. E que provavelmente eu queira levar para a vida toda. Mas claro, lá são pessoas que conhecem a nossa história toda, sabe de quem a gente é filho, primo e tal. Diferente daqui, mas em relação à amizade, a gente pode sim construir. É bem mais difícil, com certeza. Mas é possível, sim. Tu não acha, não? Eu acho, sim, mas eu vou dizer para você, eu tenho muita dificuldade, não por eu ser tímido, mas eu fazia 8, 9 anos, né? Eu realmente tenho poucas amizades. E me fazem muito falta Com certeza. as amizades. Eu não tenho aquela coisa de... Eu não, na verdade nós não temos essa coisa de... a gente vai sair hoje. Não tem esses amigos pra gente sair. Quer dizer, tem o Caio e o Amaro, né? Vocês dois. Mas é muito difícil. Eu acho que a parte mais difícil pra gente aqui foi essa. Foi sair sair de um convívio, de ter todas as pessoas à nossa volta ali, porque a gente tinha, né, na época. De 5, 6 meses a pessoa comendo pizza, tal, junto naquela turma, e de repente só nós 3. Você se isolar, sair pra jantar, eu, Patrícia e Davi, jantou, vamos embora, porque não tem com quem conversar. Mas acho que a dificuldade foi essa, e tem essa diferença também, essa questão de... As amizades que eu construí lá é diferente. É muito difícil você pegar amizade com, vamos dizer, com as ovelhas, tal, com o pessoal da própria igreja. Eu mais acredito complicado. que isso é uma coisa também, assim, da capital, né? As pessoas ficam muito mais fechadas. É tanto que quando eu morava lá, a gente conhece, a gente sai de casa, na calçada a gente já conhece várias pessoas. Aqui não. Aqui todo mundo mora no mesmo condomínio, mas é porta batida, entra dentro de casa e dá só um bom dia, boa tarde, boa noite, e entra e ninguém conversa, ninguém consegue, parece que é mais difícil um vínculo de tá em tabuleiro, vamos sair, vamos comer uma pizza, vamos pra um restaurante, vamos pra algum lugar.
quando a gente olha, a gente dá o lucro ali do mês pro restaurante, porque quando o crente chega, realmente, quando os crentes gostam de um lugar para comer, vai muito para esse lugar. Eu acho que quando a gente não vai, ele sente até falta. Sim, a gente tem aquele ali No pátio. pátio. Era direto lá e quando a gente vai aí, rapaz, sumiu. Uhum. E aqui, eu e Caio também notamos essa diferença de até compartilhar com vocês de, meu Deus, como é difícil aqui, como é mais é difícil essa parte da gente acaba o culto e eu e Caio olhamos assim um pro outro, a gente espera alguém olhar pra gente, assim, não é aquela coisa de tipo assim, ninguém olha pra mim, não, as pessoas são simpáticas, as pessoas cumprimentam, só que é o estilo, acho que é o estilo de vida da pessoa, de não, eu tô aqui, mas eu tenho outras coisas pra resolver. Realmente é a capital. Então, muita gente capitalista, muita gente gosta realmente dessa correria. Eu já tive até de conversar com outras pessoas e elas dizem que isso daqui é o que faz a alegria delas, porque elas gostam desse movimento, elas gostam de estar o tempo todo trabalhando numa correria de um lado pro outro. Eu não, eu prefiro ficar num canto mais quieta. Se eu pudesse, eu morava lá no mato mesmo, assim, pra ficar bem, bem quieta e tanto naquele sossego, mas ao mesmo tempo com aquele aconchego de muita gente, assim, chegando na sua casa. Lá o pessoal chega, bate na porta. Não precisa esse negócio de dizer, eu posso ir aí? Porque corre o risco, que é tão longe, corre o risco da gente chegar na casa da pessoa, a pessoa não tá, né? É verdade. E eu queria que vocês contassem se aqui pode se dizer a maior experiência ou a melhor que vocês já tiveram com Deus. Difícil essa. Rapaz. Porque a gente vive tantos pequenos milagres todos os dias, né? Na construção, na reforma da casa mesmo, tinha muita coisinha pequena que às vezes a gente só pensava e de repente Deus fazia, que é complicado você selecionar uma coisa assim muito grande. Eu acho que a própria rotina, o dia a dia, são milagres que você vai vendo, que o Senhor vai fazendo. Agora sim, uma coisa que eu gosto muito de contar, além da experiência de ter vindo pra cá, né? Receber uma ligação de alguém que eu nunca vi e a pessoa dizer o meu nome inteiro e dizer, você não é a Patrícia? Tá, Ana Patrícia. Foi uma experiência muito, muito marcante. E passar por um período em que eu clamava a Deus todos os dias. Eu clamava, eu orava, Senhor, me leva de volta para casa. Me referindo a tabuleiro. Mesmo aqui, vivendo coisas boas, sabendo que Deus estava nos usando em algumas coisas, algumas experiências muito maravilhosas, mas eu sentia falta justamente dessa relação aí com as pessoas. E de orar no secreto, ou em voz alta, ou na igreja, em qualquer lugar que eu estivesse, eu orar. E aí Deus usar uma pessoa para ir do nada lá na minha casa, sem ter nada a ver, e Deus falar comigo a respeito desse assunto, foi uma coisa muito tremenda e muito marcante para mim. Alguém foi na sua casa e falou? Alguém foi na minha casa. A minha amiga tinha um carro para comprar e ela simplesmente decidiu que deveria fazer a transação lá na minha casa. Do nada, ela, Patrícia, eu convidei uma pessoa, a pessoa que tá me vendendo o carro, o consórcio e tal, ela vai vir me ver, só que eu disse a ela que eu queria ir lá pra sua casa. E aí ela foi lá pro condomínio, né, a gente morava em outro condomínio, e a pessoa era crente, e a gente conversando, e de repente tocou no assunto de Fortaleza, e eu disse, Deus me livre de envelhecer aqui. Aí ela simplesmente disse, minha irmã, Deus dá graça para viver aonde Ele quer que a gente viva. Muito forte. Muito forte. Aquilo me despedaçou, porque realmente eu passei um período clamando, Senhor, me leva de volta para casa. Porque não que a gente, como eu disse, não que a gente não estivesse vivendo coisas ruins aqui. Eu entendia que eu precisava estar aqui para entender muitos assuntos de lá, que estavam pendentes, que Deus resolveu me ensinar aqui. Claro que Ele poderia ter me ensinado lá. E só que eu clamava a Deus. Eu tinha saudade dos meus amigos, tinha saudade de ter a mesa cheia, de todo mundo, da minha casa, eu estar expulsando o povo 2 horas da manhã porque eu queria dormir. Eu sentia muita saudade disso, né? Então eu clamava, Senhor, me leva de volta. E alguém ir do nada na minha casa, por causa de uma amiga que vai comprar um carro, e a pessoa olhar pra mim e dizer essas palavras, eu senti tão forte de Deus, que eu me senti me quebrando inteira.
e entendendo, amém, Senhor, nunca mais eu vou pedir esse tipo de coisa. Porque, como eu falei anteriormente, eu sempre não peço para a vontade do Senhor ser feita. A obra que a gente estava fazendo aqui, a gente fazia lá. As coisas que a gente... Nossa vida não deu uma mudança drástica em relação a servir ao Senhor, que é o que eu acredito que seja o mais forte das nossas vidas, assim, né? Que a gente foi acostumado a sempre estar na obra e tal. Do jeito que a gente estava servindo lá, a gente servia aqui também. Tava dirigindo lá, a gente tava dirigindo aqui também. Tava ajudando pessoas, lidando com pessoas, a gente também tava aqui. Então, não era isso que estava faltando, era mais a questão das amizades. E Deus sabia que aquilo era importante para mim e sabia que eu precisava de uma resposta. Então, ter essa experiência realmente me marcou demais. Chegar numa igreja e as pessoas, a maioria das pessoas, ter convivido com o nosso pastor 35 anos atrás, foi uma coisa assim, meu Deus, o Senhor está mesmo nesse negócio. O Senhor está mesmo com a gente, o Senhor planejou tudo. É plano de Deus isso aqui. Tira todas as dúvidas, sabe? Então, essa foi uma das experiências mais marcantes. Mas, assim, eu sou muito consciente de todos os milagres que o Senhor faz diariamente. Por nós, em nós. É muito tremendo. Vai, Bia, não fala aí, tô falando demais. Não, pode falar. Mas entre tantos, né? Incrível. Porque eu acredito, como a Patrícia fala, a gente vive um milagre. É milagre, né? Porque ser sustentado por Deus. E nessa questão da experiência com Deus, ixi, se fosse contar, são tantas experiências. A primeira é a partir de que a gente aceita Jesus, né? E a trajetória traçada que Deus traçou para a gente é algo extraordinário, porque eu nunca imaginei viver o que eu estou vivendo. Nunca imaginei construir o que eu construí. Então, assim, se for para falar experiência, a minha vida é uma experiência com Deus. Porque, total. Porque Deus cuida em cada detalhe, ele é maravilhoso. Então, só tenho a agradecer a Ele. É interessante que a gente sempre pede para a vontade do Senhor prevalecer, mas quando ela prevalece, a gente se assusta. Então, às vezes, o susto é tão grande que a gente quer negar que aquilo ali seja a vontade de Deus, né? É. Eu vivo muito disso também. Eu falava para a Patrícia, Paulo diz assim, a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. Aí a gente olha assim, não, mas ela é boa, perfeita e agradável? Como assim? Mas tá difícil, como é que né? pode ser boa, perfeita e agradável se eu passo por dificuldade, né? Se eu sofro alguma coisa? Mas aí é que tá. É a vontade do Senhor. Não é a vontade da gente. Porque às vezes a nossa vontade não está na vontade de Deus. E a gente tem que se adequar à vontade de Deus. Então ela é boa, perfeita e agradável porque o resultado de tudo isso vai ser bênção, né? Vai ser transformação. Porque Deus está trabalhando na vida da gente, no caráter da gente. E eu acredito muito nisso. Tudo que eu vivo, tudo que eu vivi, foi um trabalhar de Deus para que a vontade dele se cumprisse em minha vida, na nossa vida. É isso. E eu tava pensando lá em casa sobre os desafios da vida cristã, né? E eu me perguntando como é o maior desafio de uma vida cristã. Eu acho que é realmente ter uma vida cristã. Porque, assim... Manter uma vida cristã, uma constância, né? É. Porque a gente passa por várias coisas e às vezes dá vontade de largar. Não, vou pular do barco, não vou mais entrar nesse barco. Ou Jesus está dormindo, realmente. E aí tem vezes que a gente desanima. É Deus fazendo milagre. E quando para um milagre, a gente já desanima. Parece o povo de Israel. Deus faz um milagre aqui, aí amanhã Jesus já não faz. Aí, ixi, mas aí agora não vai dar mais nada certo, porque pra mim nada nunca dá certo, ou nada se presta. ele demora um pouquinho no milagre. Que a gente canta vitória. Mas antes da vitória, o que aqui tem? Eu prego vitória. Mas se eu pregar vitória, eu estou pregando que lutas virão. E a vitória só se conquista depois de uma luta. Então, se você quer viver de vitória, se prepare para viver uma vida constante de lutas. Para você vencer. Para você cantar a vitória. Né? E eu acredito muito nisso. As minhas dificuldades serão para o meu melhor. Deus jamais vai fazer alguma coisa para piorar. Mesmo que eu sofra, eu entendo que esse processo é para me mudar, para me moldar, para eu entender alguma coisa. Eu me lembro que sempre que alguém me perguntava qual
um versículo preferido, vamos dizer assim, né? Qual um versículo que marca muito você? E eu sempre falava, Romanos 8:28, né? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí, eu me lembro que eu sempre que acontecia algo, eu me lembrava, não, isso aqui tá cooperando pro meu bem. Isso aqui tá cooperando pro meu bem. Há algum motivo que eu não sei, mas eu vou confiar que isso aqui tá cooperando. E era, entre aspas, fácil de lidar com isso. Até o dia que a minha sogra faleceu e me bateu esse versículo. Assim, acho que às vezes o inimigo, ele tá aqui, o versículo que você tanto gosta. E aí naquele momento eu dizia, Deus, isso não tá fazendo sentido pra mim realmente. Esse versículo, eu tô tentando acreditar, mas eu não consigo acreditar. Eu não tô conseguindo enxergar que isso daqui vai cooperar pra alguma coisa. Tipo assim, tem vezes que eu começo eu me desfaço do pensamento e, não, mas vai cooperar. E ao mesmo tempo, depois, naqueles dias difíceis, não tá cooperando. Isso aqui não tá cooperando, isso não tem sentido. Então tem coisas que acho que Deus faz na nossa vida que não tem sentido e que a gente talvez nunca vai entender o porquê desse versículo, como é realmente que esse versículo que diz. Todas as coisas, não é só as coisas boas, não é só as coisas ruins, é tudo. Então tudo vai cooperar. Mas tem vezes que realmente é a gente tem que difícil. enxergar muito com os olhos da fé, né? Toda essa questão. Nessa questão aí, eu também fui uma das que parei e disse, Senhor, o que o Senhor vai fazer aqui? Porque aparentemente o Senhor está tirando a coluna. E aí? Qual é o teu plano aqui? Né? Só que hoje a gente vê, pelo menos eu posso dizer assim pra gente que tá de fora, eu vejo Deus levantando vocês como coluna, sabe? Então não é exatamente assim. Eu vi até alguém falando, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes o versículo não está querendo falar exatamente da gente, mas de outras pessoas que também amam a Deus. Então, na lógica de Deus, tudo vai se encaixando. Às vezes falta um pouco da gente, um olhar de fé da gente, ou da gente dar um passo assim para trás e tentar olhar meio que de fora. Mas Deus é incrível, Ele tem o controle de todas as coisas. E o mais incrível é que Ele nunca perde o controle. E a gente, como crente, tem que confiar nisso aqui. O Senhor nunca perde o controle. Nada saiu, nada foge do controle dele, tá tudo direitinho. Isso aí não pegou Deus de surpresa. Isso aqui não foi. Esse acidente não pegou Deus de surpresa. Não pegou. Então ele tem o seu modo de agir. Às vezes, por nossa falha, a gente só vai entender lá na frente, aí a gente questiona e tal. Mas a gente tem que aprender a entregar e confiar, e é o mais difícil, né? Só que quando a gente confia realmente e crer que ele não perde o controle, nós vamos receber a resposta mais na frente. Amém. Eu creio que Deus tem levantado vocês, sim. Creio demais, né? Não gosto de crer assim que Deus planejou isso como um mal. Não. Mas Deus, ele sabe aproveitar muito bem as situações, né? E ele não deixa nada ser em vão. Eu creio assim. Nada se perde, né? Nada se perde. Nada se perde. Deus vai... Ele tem um plano. Nada fugiu do controle dele. Eu creio nisso e aí... o inimigo tá tentando fazer algo, ele tá chutando a Deus. Porque Deus já tem um plano pra aquilo ali e ele não sabe. E esse é o nosso sustento. Sempre, sempre. Eu acho que nas nossas maiores tribulações, nós temos sim que colocar isso na cabeça. Rapaz, ó, Deus, eu não tô vendo, eu não tô entendendo, mas Deus já viu, Deus já sabe. Deus já tá lá no futuro e ele já tá vendo os frutos do que tá acontecendo aqui que eu não tô entendendo. Então eu vou só confiar. E Senhor, me ajuda aqui a permanecer no centro da tua vontade, a entender, a não desanimar. Ou se eu desanimar, mas que eu não desista. Porque é nesse persistir, é nessa obediência que o Senhor vai se mostrando e o Senhor vai trabalhando, o Senhor vai nos usando, o Senhor vai nos amadurecendo, nos fazendo crescer. Eu creio dessa forma. É verdade. Porque se você for colocar o sofrimento acima de tudo, aí pronto, você se perde e... Enfim, a nossa né? esperança é o Senhor. Quando tudo tá dando errado, aí, às vezes, no meio de tanta coisa assim, tanta coisa no meio, vamos dizer assim, tanto obstáculo, tem ainda aquele pensamento de dizer, não, mas Deus está no controle. Deus não perdeu o controle. Ele tá vendo o que tá acontecendo. Ele vai fazer alguma coisa. Na hora certa ele vai agir, não é possível. E é interessante
que eu tô falando isso agora e com certeza depois eu vou contar alguma coisa que aconteceu e eu duvidei e Deus, o Senhor tem que estar no controle, porque eu já perdi o controle. Lá em casa, a gente costuma não, isso vem de mim, eu não sei de onde, não sei se da minha criação, mas a gente eu não gosto de fazer dívidas, então eu tento juntar um dinheiro e fazer alguma coisa, então assim, esses dias o salário quebrou e a gente teve que fazer uma dívida e comprar outro celular. Vendemos o dele ainda mais barato e aí a gente fez a compra e confiando que Caio iria receber esse dinheiro em atendimento. E aí eu fiquei na minha cabeça, mas será que isso não é responsabilidade? Será que isso não é errado? E Caio, mas amor, a gente tá precisando. Mas assim, naquele momento, enquanto o Caio não conseguiu aquele dinheiro, na minha cabeça ficou, mas ainda falta tanto. Ainda falta, em vez de eu dizer assim, quando ele dizia, amor, tenho mais um atendimento, glória a Deus. Aí eu dizia glória a Deus e ao mesmo tempo eu dizia, mas ainda falta tanto. Mas ainda falta tanto. E no final, Deus abençoou e sobrou. Tipo assim, ele disse, olha, ainda sobrou um pouco mais. E eu fiquei ali pensando naquele momento, poxa, se eu tivesse acreditado até o final, essa vitória tem um gosto melhor. Porque às vezes a gente tá ali, não, eu vou confiar, eu vou crer. E aí a gente começa a murmurar, a gente começa a reclamar, isso não vai dar certo. Não, realmente isso não vai dar certo. E aí depois dá certo. E nessa hora que deu certo, eu ficava com tanta vergonha de Deus, de orar. Eu ficava com vergonha de olhar pra cá, porque o tempo todo ele acreditou. Mas eu não. E eu disse, Senhor, como é bom a gente crer até o final, porque o gosto da vitória é melhor do que depois a gente crer, e no finalzinho tá quase chegando a vitória, aí a gente, não vai dar certo, não vou mais crer, né? Eu creio que é uma coisa que a gente até tem que trabalhar, né? Então isso é muito da nossa confiança em Deus e creio que se a gente não tem, mas isso aí deve ser trabalhado, Senhor, me ajuda a confiar, tá? Eu acho que eu passei muito tempo, né, dizendo isso. E às vezes o Senhor gosta de provar a nossa fé, assim, para nós mesmos, né? Chega uma situação que vamos ver se você confia mesmo, né? Vai surgir diversas situações dessas na nossa vida. E aí vamos ver se a gente confia mesmo. E é isso, é você realmente confiar e saber aproveitar a vitória que o Senhor vai lhe dar, porque Ele vai lhe dar. Ele não vai deixar você perecer, Ele não vai deixar você passar vergonha ou necessidade. Então é muito coisas que Deus faz para ir trabalhando dentro da gente, para a gente mesmo ver e dizer, cara, eu vou aprender, que eu sou. Agora uma coisa que é uma coisinha bem clichê, mas eu quero que vocês digam, eu quero que vocês digam algo, imaginando que vocês tinham 20 anos. Vocês estão entendendo, né, a pergunta? Não sei se eu tô sabendo explicar direito, mas eu quero que vocês falem como se fosse pro eu de vocês de 20 anos. O que você diria pra ele? Que no caso vai servir pra outras pessoas de hoje que vão ouvir esse podcast e vão tomar esse conselho pra si. O que é que a gente diria pra nós mesmos de 20 anos atrás? De quando você tinha 20 anos. Quando a gente tinha 20 anos, a gente já tava casado, com filho, dirigindo congregação. Eu não tinha 20 anos, nem era crente, né? Nem namorava com ela. Não, mas é interessante a pergunta. Eu diria pra mim mesmo coisas então que vamos dizer de 20 anos atrás pra você. Pronto, mas pra eu mesmo, estude. E quando não era crente, né, seja crente. Porque tem tanta história dentro dessa história, dessa viagem para cá, que é muita coisa para contar. Mas para um jovem de 20 anos, Fabiano, 20 anos de idade, estude, trabalhe. Não que eu não trabalhava, mas parei de estudar muito tempo, muito cedo. Então, estude. E hoje eu estou tentando não recuperar, mas pelo menos correr atrás do prejuízo. Continuar progredindo. Não é? Porque a gente para e a gente fica atrasado. Olha, hoje eu vejo alguns artistas muito bem sucedidos, gente que casou e estão muito bem no ministério. E aí eu olho, poxa, cara, essa pessoa só tem 21 anos e já tá estourada aí no Brasil, não sei o quê, fazendo a obra.
Aí um dia desse eu me peguei pensando, cara, mas eu também já estava fazendo a obra, porque essa questão da obra do Senhor, ela é muito forte em mim. Então, o que eu diria para o meu eu de 20 anos, ou para um jovem, eu sempre digo isso para todo mundo. Construa um relacionamento íntimo com o Senhor. Não queira um relacionamento que eu tô vendo o irmão Fabiano ter com Deus. Não queira o Deus do irmão Fabiano. Queira Deus. Quando eu aceitei Jesus com 14 anos, eu perdi todas as minhas amizades do mundo. E é muito interessante que eu nem tenho muita lembrança desse tempo. Mas eu me lembro de ter muito tempo a sós com Deus. E eu me lembro que por um tempo o Senhor não permitiu que eu tivesse um melhor amigo de dizer tudo, tal. Deus, ele usou esse tempo para que ele fosse o meu melhor amigo. Então, eu já ouvi muita gente que trabalha com criança, que trabalha com jovem, dizendo assim, cara, não são as amizades, não é a mocidade, não é a igreja, o jeito que a igreja trabalha, o jeito que o pastor que segura um jovem ou segura alguém na igreja. É o relacionamento que ela tem com Deus. Quando ela vai para o mundo, quando ela volta para o mundo, ela sente saudade do relacionamento dela com Deus. Não é também, claro, das amizades, mas o que faz realmente ela voltar é o relacionamento dela com Deus. Então, sempre que eu vejo alguém dizendo que acabou de aceitar Jesus, seja em que igreja for, né? Já ouvi muitos relatos de pessoas, fui porque gostei muito do pastor, fui por conta de alguém que eu gostava, não sei o quê. Não foca nisso, não, foca em Deus. Construa um relacionamento com Deus. Torne ele o seu melhor amigo. Reconheça a paternidade que ele tem, que ele cuida de você. Então, eu acho que isso, pelo menos pra mim, foi o que mudou a minha vida. Foi, com certeza, sem... Isso aí, eu tô dizendo assim com muita convicção, porque é algo que eu penso muito. Eu digo, Deus, cara, o que é que eu ia ser sem o Senhor? Eu tenho, assim, mais ou menos um vislumbre, pelo que eu vejo, assim, de como ia ser e ia dar muito errado. Ia dar muito, muito errado. Eu sei mais ou menos o que iria acontecer, meu Deus. E a questão de você construir um relacionamento com Deus, aí, meu irmão, você pode passar a luta que for. Você sabe que você vai ter um porto seguro. Você pode ouvir o que for, como a gente escuta muita coisa. Não é que as pessoas sejam malvadas. Não, tem gente que vai falar de você, tal. Mas quando você tem um relacionamento firme e forte com o Senhor, aí não é que nada lhe abale. Tem coisa que você escuta e você fica assim, mas você já sabe para quem levar. Você já sabe quem é o seu porto seguro. Sabe? Então, assim, o Fabiano tá falando de estudo. Lindo, legal, tal. Concordo também. Mas essa base de você ter um relacionamento direto com Deus, aí ele muda toda a sua estrutura, toda a sua história. E lhe dá consciência das coisas que você precisa fazer, como estudar. Sim, eu preciso estudar para... Sei, Deus tem os propósitos dele. Ou de você reconhecer qual é o seu verdadeiro chamado. Ou... Enfim, para mim, a resposta é lá, o seu relacionamento com Deus, íntimo e sincero, independente das pessoas, independente do que o seu líder de mocidade manda você fazer, o seu pastor manda você fazer. Quando você tem o seu relacionamento... Eu digo isso porque muitas vezes eu chegava na oração de segunda-feira, seja na oração de mocidade, eu era daquelas que gostava de orar lá no fundo, lá onde ninguém estava, para chorar, e falar coisas com Deus que eu não falava com mais ninguém. E muitas vezes, na pergunta da experiência com Deus, muitas vezes eu ajoelhava, eu sentia que eu estava no colo de Deus. No colo de Deus. Como é que alguém vai me arrancar disso aqui? Com palavra que seja. Entendeu? Muito forte. É muito forte, porque é isso, quando você constrói esse relacionamento, aí sim, aí você vai construindo a confiança em Deus, você vai sabendo que Ele lhe conhece, que Ele lhe ama. Essa questão do amor é até uma coisa assim na minha vida, porque eu sempre coloquei em xeque o amor de Deus na minha vida, sabe? Tipo assim, como é que Ele pode amar alguém tão defeituosa como eu, né?
sempre coloquei, mas você vai aprendendo, ele vai te ensinando, ele vai te mostrando que não é bem como as pessoas te mostram, te ensinam, que é sobre ele. Realmente é sobre ele. Tá virou uma frase meio clichê, tá? Mas realmente é sobre ele. Não é sobre mim, é sobre ele. Então, realmente, eu digo muito a todos. Eu digo a Davi, eu digo a quem quer ter um pouco mais de conhecimento sobre Deus. Construa um relacionamento com Deus. Independente das pessoas, independente do que elas digam, independente do que você acha que você é. Se você se acha o mais indigno, fale isso pra ele. Fale isso pra ele. Construa um relacionamento com ele. E aí você vai ver muita coisa mudando. Hoje eu tenho um pensamento, um formato, assim, vamos dizer, de coração, de sentimento, que eu digo, cara, só o Senhor pra fazer isso. Só o Senhor pra me fazer enxergar essas coisas de verdade. Então, jovem, construa um relacionamento com Deus. Eu falei na questão da minha questão, o Fabiano de 20 anos não era crente. Eu sei. O Fabiano crente, aí eu também diria não, mas a eu mesma não desprezo o coisa. estudo não, tá? Pelo amor de Deus. O Fabiano crente é outra coisa. O Fabiano crente, eu concordo com tudo que o Patrícia falou. Eu acredito nisso também. Você só consegue se firmar se você tiver um relacionamento com Deus. Independente de pessoas. Pessoas podem agregar. Eu estou falando aqui um relacionamento. A gente pega essa parte e diz, não, então não precisa de igreja. Você precisa de igreja. Você precisa de pastor. Você precisa de irmãos. Você precisa congregar. Você precisa da coinonia, né? A comunhão. Agora, o ir à igreja não vai lhe garantir sustentação, não. É uma coisa que só você pode construir. Exatamente. Outra pessoa não pode construir por você. A igreja não pode construir por você. É isso também. Vai ser só aquele amparo, né? Pra lhe ajudar. Mas construir Sim, mesmo é uma construção. Sim. Então é isso. Terminamos nosso podcast. Que é isso? Muito obrigada aos convidados. As perguntas acabaram. Eu ia falar um bocado de coisa aí. E comentem aqui nos comentários quem você quer que eu traga mais pro nosso podcast aqui no sofá. Nesse? Uma lugar. Eita, agora foi mesmo.